Bom dia, é um prazer falar com a Vale, contigo e toda a tua região de abrangência. Que dá para falar? Por que essa preocupação com o plano diretor, professor? São muitas, né? Em primeiro lugar, porque tem uma legislação que manda que os municípios com 20 mil ou mais habitantes devem ter seu plano diretor. E isso não é fortuito, porque tem que ter um desenho efetivo da cidade, qual é a área rural, qual é a área urbana. Estamos falando do plano diretor urbano, então nós temos que nos preocupar com a questão da cidade. Hoje, o país tem mais de 85% da sua população nas cidades. É um negócio impressionante para quem vivenciou, como eu vivenciei, o êxodo rural na década de 70, com a grande migração das pessoas do interior para as grandes cidades. Eu sou um fruto disso, vim de uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, no caso, no extremo oeste de Santa Catarina, apesar de ter nascido aqui na Serra, no litoral, eu vim para Porto Alegre, de carona. E nós fomos construindo essa capital e essas cidades maiores do Rio Grande do Sul. E há um pouco regramento. Aqui em Porto Alegre, nós estamos com 5 anos de atraso na proposta de revisão do plano diretor. O plano diretor, a nossa legislação manda que a cada 10 anos haja uma revisão do plano diretor. A maioria dos municípios não está cumprindo essa legislação. Então, nós temos hoje a construção civil de uma forma desenfreada, porque o foco é o lucro, são, na sua grande maioria, habitações, por incrível que pareça, mesmo em cidades pobres, tentam colocar habitações de alto valor, que são apenas acessíveis a uma pequena quantia de pessoas, e faltam as habitações populares. Nós temos uma grande demanda por habitação popular em qualquer cidade do Rio Grande do Sul. As cidades maiores, ainda mais do que isso, temos muitas favelas. No caso de Cachoeira do Sul, não é diferente. Não é diferente de Porto Alegre, nós temos gente morando em situação precaríssima. Então, o plano diretor tem que ser uma preocupação da municipalidade, do prefeito, não importa que partido seja, tem que cumprir a legislação. Professora Deliciel, essa sua preocupação, focando Porto Alegre, que, como o senhor disse muito bem, não é diferente da maioria das cidades, que tem inúmeros imóveis vazios, sem ocupação. Nós temos em Porto Alegre Porto Alegre não cresce, né? Porto Alegre decresce. Nós perdemos 76 mil pessoas do censo de 2010 a 2022. Imagine com as intempéries de 23 e a enchente de 24. Nós temos uma terceira onda migratória de porto-alegrenses e também de gaúchos para o litoral catarinense, cujas cidades têm dobrado de população. 4 delas, entre as 10 do Brasil, dobraram a sua população. No caso de Passo de Torres, Gaivota, Barra Velha e Itapuá. São pequenas praias, mas que mais do que dobraram a população. Eu nem falo de Garopaba, nem falo de Balneário Camboriú e outras cidades que têm crescido exponencialmente. Então, Porto Alegre tem 1.346.000 habitantes e tem 101 mil unidades habitacionais de serviços vazias. Eu digo que se você circular por Porto Alegre, você vai ver, vende-se, aluga-se e outras tantas, nada consta. Nada consta significa, às vezes, até abandono. Eu estou aqui no edifício de escritórios, e que é misto também, quando eu estou falando do meu escritório, fica na rua Andrade Neves, a quarta rua de Porto Alegre, é uma rua quase vazia no momento atual. Já teve o Clube dos Caçadores, que foi o maior clube chiquetésimo de Porto Alegre, onde o Flores da Cunha jogava o seu carteado, onde as grandes autoridades como Oswaldo Aranha e outros frequentavam. Né? E hoje nós temos 7, 8 prédios abandonados. Aqui ao lado tem um prédio que era da Allan Kardec, totalmente fechado, sendo vendido por uma bagatela e não se vende. Nós temos na esquina um prédio público, onde houve aquela ocupação dos lanceiros, desocupado há 6 anos. Temos 2 pequenos hotéis desocupados.
temos 2 outras unidades que foram reformadas, desocupadas. Isso eu estou dando só uma panorâmica de uma pequena rua de cento e poucos, de 200 metros. 200 metros. Aqui no edifício onde eu estou, tem 3 unidades do governo do estado que deviam ser leiloadas e uma da União, e pagam o condomínio. Eu sou subsíndico, portanto, eu tenho controle. Já fiz contato com o Estado, com a União, agora busquei na Assembleia Legislativa um apoio de deputado para que a gente possa ocupar esses espaços. Então, Porto Alegre adotou a medida do governo federal, que é a compra assistida. No entanto, nós não chegamos a 1.000 unidades. Isso é uma vergonha, tendo 101.000 unidades devolutas em Porto Alegre. E esta questão dos terrenos baldios, que eu abordei há pouco aqui, que é uma preocupação em função da epidemia da dengue, mas que obviamente é uma subocupação de áreas que têm infraestrutura. Professora Adeli, o que o município pode fazer em relação a isso? Nós temos que ter uma legislação que faça valer a Constituição, que é o uso social do solo, o uso social da propriedade. O sujeito tem que manter limpo, em primeiro lugar, isso é uma questão de saúde pública. Tá? Nós aqui em Porto Alegre temos uma grande dificuldade de fiscalização, nós não temos fiscais necessários para fazer esse recorrido. Nós temos, inclusive, na área central, prédios abandonados, terrenos baldios ainda. Você imagine daqui até Restinga, que são 35 quilômetros, essa estupidez dos anos 60, 70, jogar a população para a periferia da periferia, e você tem que construir estrada, colocar ônibus, fazer iluminação pública, fazer canalização de água e esgoto, e, claro, isso vai valorizando, vai valorizando. Um terreno que custava 10, agora vale 100. Então, o lucro mais fácil. A extração da mais-valia hoje no mundo não é mais fabril, mas é do uso do solo urbano. Isso já está mais do que provado. Então, nós temos que ter um plano diretor, ou a pessoa ocupa, a pessoa vende, e quem comprar tem que ocupar de alguma maneira. Professora Delicial, essa questão do centro da capital de todos os gaúchos, que é como nós chamamos Porto Alegre, tem solução? Pode voltar a ser ocupado pelas pessoas? Eu tenho me debruçado muito sobre isso, né? Eu cheguei aqui em Porto Alegre em 72, né? Na verdade, em dezembro de 71, por vestibular, e eu comecei morando na Riachuelo e voltei a morar na Riachuelo já há muitos anos. Eu sempre fui basicamente um morador do centro histórico de Porto Alegre. Eu vivo isso dia a dia, porque eu caminho, eu circulo, vou no mercado 2, 3 vezes por semana, mercado público, estou falando, e assim, eu acho que tem solução. Tem que ter uma política. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre tentou, alguns anos atrás e mais recentemente, fazer um fatiamento do plano diretor. Acho que é um equívoco, do ponto de vista, inclusive, da legalidade, isso é altamente discutível, do ponto de vista do urbanismo é um equívoco. E não resolveu o problema, porque nós temos que fazer uma proposta de ocupação efetiva, como foram feitas em outras cidades. Nós temos que copiar o que é bom. Por que Barcelona conseguiu transformar aquela margem do porto ali totalmente degradada na cidade mais visitada proporcionalmente do mundo, mais do que Paris, proporcionalmente à sua habitação, aos seus habitantes? Então, é porque alguma coisa foi feita. E cidades históricas, elas estão trabalhando fundamentalmente nos seus centros históricos, onde tem patrimônio histórico e cultural. Olha a riqueza de Porto Alegre. As edificações de Porto Alegre, históricas, culturais, que estão mantidas de pé, são todas de 1890 a 1920. O mercado público, claro, é anterior, é de 1850 ou 1859. A prefeitura de 1901, o prédio dos Correios de 1913 e assim sucessivamente. Agora, tem que ter um incentivo à ocupação, tem que ter uma diferenciação do IPTU para todos os imóveis que estão tombados ou listados pelo patrimônio histórico e cultural. No caso de Porto Alegre, o centro não aconteceu isso, pelo contrário. Eu moro no centro, eu moro num edifício de 1965, tá? A Tasso Teatro São Pedro, que é de 1858, é um prédio também antigo, e pagam uma fortuna de IPTU. Então, isso está completamente errado, porque as pessoas acabam não
arrumando esses prédios, não restaurando esses prédios. Então, nós temos que ter uma política que eu propus para a prefeitura, quero levar novamente para o prefeito reeleito Sebastião Melo, uma política que seria Pinta Porto Alegre. Ou seja, você fazer uma campanha com as empresas de tintas, porque a tinta ela ajuda na manutenção dos prédios, né? E toda pessoa que gastasse uma quantia X em tintas ou reparos, ela teria um desconto no IPTU. Isso é para a economia algo incrível, porque se você vende tinta, você tem, eu acho que a da tinta é 17% de ICMS, coisa assim. Menos não é. Então isso volta para a municipalidade, porque a metade do ICMS, né, ela volta para o município. Então essas coisas têm que ser pensadas, não se pensa a cidade. Não há uma discussão sobre a cidade. Hoje tem uma falta de discussão política da cidade. O que está acontecendo na Câmara de Vereadores atualmente? Não é porque eu não estou lá, mas eu acompanho. É uma discussão meramente ideológica, bate-boca de 2, 3 dias sobre um fato histórico, uma briga entre partidos políticos e a discussão da cidade não existe. Não muito diferente da Assembleia Legislativa do Estado. Eu pergunto para os deputados, o que vocês estão discutindo sobre a crise do Rio Grande do Sul? Vocês já se deram conta de que nós perdemos 700 mil almas de um censo para o outro, de 2010 a 2022? Nada é dito. Então a gente vê aqui a CMPC, uma importante empresa papeleira do Rio Grande do Sul, vai botar mais uma fábrica, são 4,5 bilhões. Vai aumentar a área plantada em 4,53, o plantio de florestas. Sim, e como é que isso entra na economia? O plantio está correto, está dentro das normas dos nossos estatutos, da lei ambiental? Como é que se vê isso? Você não pode ser simplesmente contra. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu fui contra a derrubada daquelas árvores no Parque da Harmonia. Mas agora eu não vou assinar uma vacinada como ocorreu na semana passada para que ninguém fosse num evento de graça para Adriana Calcanhoto e o Nando Reis. 25 mil pessoas foram lá e acharam ótimo. E as árvores estão sendo replantadas, diga-se de passagem. Então, nós temos que lidar com as coisas como elas são. Muito bem. Professora Delicial, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, pela sua gentileza e pelas suas posições aí, que a gente, com certeza, muita gente concorda.